A corrida para o próximo James Bond está aí. Então, pensando nisso, eu trouxe aqui os 5 melhores filmes do pior ao melhor da era Daniel Craig. Bora conferir? Antes de começar o vídeo, só queria falar, pessoal, que quando o Daniel Craig foi escolhido para ser o James Bond, muita gente torceu o nariz. Falaram que ele não tinha cara de James Bond, que ele era bruto demais, e olha, ao longo desses anos a gente viu que a gente não, né? Porque graças ao Daniel Craig eu virei fã da franquia, mas muita gente pagou a língua. Bom, sem enrolação, em último lugar, 007 Quantum of Solace. Eu acho que é uma unanimidade. Depois do sucesso do Cassino Royale, a tão aguardada sequência do nosso espião decepcionou. O filme até tinha potencial, mas claramente ele foi muito atingido pela greve dos roteiristas que aconteceu na época e por isso eu acho, na minha opinião e de muitos, o mais fraco da era do Daniel Craig. Mas vamos falar o porquê. Ele é um filme que assim, ele não é que ele é ruim e inassistível, não. É um filme que dá pra assistir, mas claramente ele foi muito afetado e o roteiro é seu pior inimigo. Ele é corrido, personagens pouco desenvolvidos, principalmente que no filme anterior eles aprofundaram muito a relação do Bond com a Vesper, que é, na minha opinião, ela é a melhor Bond Girl da franquia. Aqui ficou uma coisa muito rasa. É tão rasa que até na tela a gente percebe isso. A última cena do James Bond com a Bond Girl do filme, a Camille, ela simplesmente dá um beijinho nele, sai do carro, cada um pro seu lado e... sabe? Sem nenhuma conexão. Mas um ponto desse filme, que talvez o que eu vou falar agora, você, quando for assistir ou reassistir, nunca mais desveja. Sabe o quê? O vilão. Dominic Green. Os melhores filmes do 007 sempre foram marcados por quê? Vilões memoráveis, carismáticos, mas aqui o Dominic Green ele parece mais o Agostinho Carrara brincando de traficante do que um próprio vilão. Ele não passa medo, ele não passa, sabe, aquela coisa que a gente olha e fala, nossa, esse embate vai ser, será que o Bond vai aguentar? Pelo contrário, eu acho que nesse filme eles deixaram o 007 tão foda que a ameaça maior do filme mesmo, tanto para os inimigos quanto para o próprio MI6 é o próprio James Bond. Ele tá virado no girar, ele mata todo mundo, tá nem aí. Mas esse filme, pessoal, ele conta com cenas bem legais. Para quem nunca assistiu nenhum 007, eles meio que seguem um padrão. Ele sempre conta com uma cena de ação pré-título e acompanhada de uma musiquinha antes mesmo do filme começar. E aqui eles capricharam. A gente começa com um filme, o Bond numa perseguição de carro com seu Aston Martin na pedreira. Mas olha, a melhor cena desse filme, que é inclusive uma cena muito bem dirigida, é a cena da ópera. Quando o James Bond se infiltra, tá ouvindo a conversa dos inimigos, aí de repente ele fala, ei, eu tô aqui, os inimigos começam a levantar, ele começa a tirar foto, reconhecer o pessoal. Tem cenas maneiras, mas infelizmente é um filme que nunca atingiu o seu potencial. Em quarto lugar, talvez o filme mais decepcionante da era do Daniel Craig. Eu estou falando de 007 contra Spectre. Por que o mais decepcionante? Porque ele começa muito bem. A cena pré-título dele, acho que da era Craig é a melhor. Uma cena muito bem dirigida, as ruas do México totalmente lotadas, se passa meio que numa comemoração da cidade de Los Muertos. 007 inclusive tá com uma máscara. E quando acaba ela e começa a música, você tem a sensação, nossa, esse aí vai ser o filme. Aí vai chegando na metade do filme, o filme tem um começo legal, pro final ele perde muito a força. Aqui o problema nem é tanto o vilão, que é interpretado pelo Christopher Waltz, inclusive um belo ator que fez trabalhos excelentes como Bastardos Inglórios, entre outros. Mas também não vou passar pano não, não acho que seja um dos vilões mais marcantes da franquia, longe disso. Até porque o verdadeiro vilão desse filme é o ritmo. Eu acho que eles alongaram demais, deveria ter tido mais corte, principalmente se você já assistiu ou tá pensando em assistir, não é um filme ruim como um todo, mas é um filme cansativo. E a premissa dele é legal, porque Spectre envolve uma organização secreta que estava por detrás de todos os ataques, incluindo coisas assim, até das outras eras do James Bond, vivido por outros atores. Essa organização Spectre, ela é meio que a cabeça por tudo que acontece no universo do agente. E ele decepcionou também porque ele veio logo em seguida
de Skyfall. Então a expectativa estava alta, eu fui assistir no cinema, eu saí assim meio, tá, é legal, mas eu esperava mais. Então, quarto lugar para 007 contra o Spectre. Terceiro lugar, nossa medalha de bronze vai para 007 Sem Tempo para Morrer. Esse que marca a despedida de Daniel Craig do papel, o último filme, e na minha opinião, uma despedida digna. Esse filme ele mais acerta do que erra. Na verdade, de todos os filmes da era Craig, eu acho que ele joga numa zona segura. Olha, pegamos tudo que deu certo, não vamos inovar, um filme redondinho do início ao fim. Ele funciona, mas se talvez eles tivessem arriscado mais, poderia ter se tornado um clássico. Uma coisa que esse filme errou foi trazer uma Bond Girl do filme passado. Se eu não me engano, na franquia eles nunca fizeram isso. O problema não é trazer a Bond Girl do filme passado. O problema é que aquele relacionamento, sabe, ninguém comprou. Desde o filme passado, aí quiseram colocar nesse. E é meio que uma coisa só pra tá lá mesmo, sabe? Só pra eles dar profundidade, até porque a trama gira em torno disso. E na minha opinião, a melhor Bond Girl, que a gente vai falar daqui a pouco, que é a Vesper, foi do Cassino Royale. Bom, sobre o vilão desse filme, eu estava com as expectativas altas, porque é interpretado pelo Rami Malek, que foi logo após ele ter ganho o Oscar com Bohemian Rhapsody. Assim, pelos trailers eu falei, cara, olha isso aqui tem potencial. Mas assistindo eu tive, até me perdoe, eu falei, cara, que vilão meio bunda, sabe? Faltou um pouquinho de presença e um pouco mais de agressividade. Aqui também o Christopher Waltz, ele retorna em alguns momentos, mas o foco mesmo, o vilão principal é o Rami Malek. E esse filme marcou porque foi a despedida do Daniel Craig, então terceiro lugar. Agora é o momento que vocês vão discordar de mim ou concordar, mas eu quero saber, deixa a sua opinião aí, se você concorda, se você discorda. Se você não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho. 007 Cassino Royale. Eu coloquei em segundo lugar o filme de estreia do Daniel Craig nos cinemas como James Bond. E um filmaço. Ele foi responsável por fazer eu me interessar pela franquia, trouxe uma pegada completamente diferente, deixa os gadgets de lado, traz um agente mais humanizado, um Bond porradeiro. E ele é tão legal que, assim, a maior parte do filme, claro, a gente tem cenas de ação em outros lugares, mas a trama central se passa no Cassino Royale, em Montenegro, aonde o James Bond tem que participar de um campeonato de pôquer e ganhar, porque caso ele perca, ele vai financiar o terrorismo involuntariamente. E aqui nosso vilão é interpretado por Mads Mikkelsen como Le Chiffre, e esse daqui é um vilão marcante, hein? Esse é um vilão muito bom. E durante a trama, cada rodada de pôquer, inclusive se você não gosta de pôquer, vai assistir esse filme, talvez você tenha a mesma sensação que eu, do tipo, nossa, pôquer parece legal, né? Deveria aprender. Mas a cada rodada acontece muita coisa, desde o Bond indo no andar de cima, matando uns caras que estavam lá, até mesmo ele morrendo após uma rodada de pôquer e sendo ressuscitado pela nossa queridíssima Vesper, porque durante uma partida lá ele é envenenado, a cena é bem legal. E esse filme também conta com uma das cenas mais famosas, não só da franquia, mas da história do cinema, a cena do capotamento do seu Aston Martin. Quem nunca viu essa cena? Bota a cena aí. Bom, Cassino Royale acerta em absolutamente tudo. Eu sei que tem gente que vai colocar ele como o melhor, mas na minha opinião, ele só perde para um. Em primeiro lugar, rufem os tambores, 007 Skyfall, o terceiro filme da era Craig, dirigido por Sam Mendes, de Beleza Americana, inclusive um ótimo diretor e um ótimo filme. Bom, o meu critério de desempate de Skyfall entre Cassino Royale foi exatamente o vilão, interpretado por Javier Bardem, e assim, ele passa muito uma vibe, pela primeira vez assim na franquia, que você olha e você fala, eu acho que não vai dar pro Bond não, o Bond pode perder aqui. Porque diferente dos outros vilões, ele não é só super inteligente, um bilionário, um psicopata, ele é tudo isso e de quebra ele é um ex-agente, então ele sabe como funciona
o sistema. E o filme todo a gente vê o da Silva na frente do James Bond. O filme todo o James Bond, cara, tá suando, ó, pra conseguir pegar ele. Aí falando num Bond aqui, a gente não vê um Bond super apelão, a gente, pelo contrário, a gente vê um Bond que retorna de uma morte quebrado, fragmentado, psicológico totalmente para baixo, não preparado para esse trabalho. Inclusive, esse filme é o último trabalho da Judi Dench como M no papel. E esse filme tem cenas maravilhosas. Por exemplo, a consulta com o psiquiatra, onde ele faz umas perguntas pro James Bond, pergunta até da M e ele fala que a chefe dele é uma bruxa. Essa cena é legal. Mas eu acho que a cena que define 007 e Skyfall é, na verdade, o grande encontro do James Bond com o Javier Bardem, o da Silva, onde o James Bond está amarrado e ele vem falando aquela frase, fazendo aquelas analogias do rato, um que come o outro, inclusive. Coloca esse momento gostoso aí, esse momento lá ele. Existe uma primeira vez pra tudo, não é? E por que você acha que é a minha primeira vez? Ô, Sr. Bond. E a resposta do James Bond é maravilhosa. Outra coisa que faz esse filme ser especial é que parece que é uma carta de amor para todos os fãs de diversas eras da franquia. Eles pegam muitas coisas dos clássicos, junta com esse Bond moderno e a combinação foi isso aí. E se você nunca viu esse filme, talvez você já ouviu essa música aqui, ó. And the sky fall, lyric crumble. We've instant show. Aprendi com a Adele, gostou? Gostou? Inclusive, pessoal, ó, hoje eu tô aqui meio de James Bond, né? Você viu? Meio aqui, ó, agente secreto. Ficou bom? Não. Bom, Skyfall não é só um grande filme do Bond. Pra mim, é o auge do 007 do Craig. Pessoal, este foi o vídeo de hoje. Você concorda com esse ranking? Você discorda? Deixa nos comentários e ó, se inscreve no canal, toca o sininho e até mais.